Em julho de 2020, o MrBeast, o maior youtuber do mundo, criou um server de Minecraft especificamente para gravar um vídeo. Centenas de pessoas entraram no server, e depois que o MrBeast gravou o vídeo, ele foi embora, deixou o server aberto, e essas pessoas continuaram lá, na esperança de que algum dia ele voltasse, e ele nunca mais voltou. Com isso, o servidor acabou virando um servidor anárquico, onde as pessoas continuavam jogando só na esperança de que algum dia o MrBeast voltasse. Os jogadores tinham tentado até quebrar um recorde mundial, construindo a maior pirâmide no mapa Survival, pra ver se isso chamava a atenção do MrBeast, mas infelizmente não deu certo. Então a galera começou a perder um pouco da motivação, já que pelo jeito ele jamais ia voltar lá. Com isso, a quantidade de players no server foi decaindo até que ela chegou a zero. Porém, em 2023, o FitMC, o maior youtuber de 2B2T, descobriu a existência desse server e fez um vídeo falando dele. E novamente, centenas de pessoas voltaram a jogar no server. Ele basicamente reviveu um servidor que estava morto. Os jogadores acharam que dessa vez o MrBeast lembraria do server, já que o vídeo do Fit teve muito sucesso. Mas mesmo assim, não foi suficiente e o server continuou esquecido. Com isso, nós chegamos nos dias atuais, onde o servidor ainda está em decadência. Ele ainda tem uma pequena quantidade de jogadores, mas que a cada mês que passa vem se reduzindo. Os novos players entram só pra ver como tá a situação do server hoje em dia e também pra procurar os lugares que apareceram no vídeo do Fit ou no do MrBeast, mas dificilmente ficam pra jogar nesse server pra valer. E eu sou um deles. Hoje eu vou visitar alguns dos principais pontos desse servidor e eu confesso que o último, a pirâmide que quebrou o recorde, é simplesmente incrível. Além disso, também tem outro lugar que até faz uma referência ao Brasil. Se você quiser ver todos eles, continue aí no vídeo. Mas antes, a gente vai começar pelo spawn, que também tem coisa legal. Assim que eu entrei no server, eu acabei caindo numa área cheia de Obsidian. E eu já adianto que Obsidian vai ser um material que vocês vão ver muito nesse vídeo. Esse servidor também tem o teto coberto de Obsidian, assim como no 2B2T ou em qualquer outro servidor anárquico mais comum. E os players fazem isso para que os mobs que nasçam lá embaixo não morram depois que ficar de dia, dificultando um pouco mais a vida dos iniciantes. Porém, não faz muita diferença, porque você pode literalmente voar nesse server, como se estivesse num criativo. Dá pra ver que o server realmente está abandonado, porque nem no 2B2T é permitido isso. E aqui, pelo jeito, eles simplesmente não ligam. Tanto que essa imagem que vocês estão vendo é de um player que eu encontrei no spawn fazendo isso. E embaixo dele tinha uma construção de algumas pequenas cabeças de mobs. Uma era do Ender Dragon, a outra era de um villager, e as outras duas eu não reconheci o que elas eram. Mas não eram só construções pequenas que tinham no spawn. Na verdade, a maior parte das construções eram simplesmente enormes, como esse coelho da Páscoa segurando um ovo. E eu acho que isso acontece justamente pelo fato do servidor ser um pouco apagado. Se fosse um servidor mais movimentado, eu acho que essas construções não durariam tanto tempo assim, porque não foram só uma ou duas que eu acabei encontrando, foram várias mesmo. Por exemplo, essa capivara, que era feita com blocos de melancia, e é claro, dá pra ver que ela tava um pouco destruída, porque o bloco não é um bloco que dura tanto tempo, diferente da Obsidian. E também porque se você é um jogador novo que entrou no server e ainda não tem muito alimento, você vai pegar um pouco da melancia da capivara pra poder comer. Mas esse bloco acaba sendo uma exceção mesmo, porque a maior parte foi feito de Obsidian pura ou pedra. Por exemplo, essa estátua aqui parece ser um colosso de tão grande que é, e dá pra notar que tentaram vandalizar ela utilizando LavaCast, mas não afetou tanto assim a estátua, porque como ela já era de pedra, a cor acabou ficando a mesma. Então ainda assim, a maior parte da estrutura ainda segue intacta. Outra estrutura que eu encontrei que também foi afetada por LavaCast é o Cristo Redentor. Eu acho curioso que quase todos os servers anárquicos têm essa estátua, sendo que muitas vezes ela nem é construída por brasileiros, e sim pelos gringos mesmo. Mas embora tenham tentado sabotar essa estátua, ainda dá pra reconhecer ela. E bem do lado dela tinha um castelo, sendo uma construção com um pouco mais de decoração do que as outras. Enquanto as outras construções eram feitas de obsidian, ou melancia, ou pedra pura, essa daqui tinha um pouco mais de contraste, utilizando ardósia e também vidro roxo. Eu não sei se chegaram a construir alguma coisa na parte interna do castelo, mas pelo menos ali dentro estava bem danificado. Eu tava quase me aproximando do lugar que eu queria mostrar pra vocês aqui no spawn, mas antes disso eu achei uma pequena base destruída. Ela tinha uma plantação para você se alimentar, pequenas casinhas para você passar a noite e também árvores para você coletar recursos, mas boa parte estava grifada, então quase não sobrou nada ali. E logo depois disso eu achei um dos pontos mais interessantes desse servidor que estava ali no spawn, o Coliseu. E por que esse lugar é bem conhecido no server? Porque foi nesse lugar que o MrBeast gravou o vídeo dele. E dá pra saber disso porque aqui a gente tem os blocos de bedrocks que foram utilizados por ele e pela equipe dele na gravação. O coliseu em volta dos blocos é só uma forma de homenagear mesmo. Então nesse momento eu tava pisando num bloco que o MrBeast também pisou.
Como essa área chama bastante atenção dos jogadores que entram no server, alguns players também tentaram fazer umas construções para se exibir, como por exemplo essa cobra colossal que praticamente nem estava grifada, e eu deduzo que ela tenha sido uma construção um pouco mais recente por conta dos blocos que foram usados. Ela é feita de lã, de argila e também de ardósia, que são blocos até que fáceis de explodir. E até o momento ninguém fez isso, então acho que a construção é relativamente nova. Ali perto eu também acabei encontrando um avião que foi feito com melancia, e novamente eu não sei porque as pessoas gostam de usar esse bloco para fazer construção, principalmente nesses servidores anárquicos. E atrás do avião tinha a estátua de um anjo encapuzado segurando duas espadas. Essa construção também ficou muito bem feita, e acho que até então é a construção mais imponente que eu encontrei aqui, principalmente por conta da vibe que ela passa. E um detalhe sutil é que a espada foi feita de obsidian chorona ao invés da obsidian normal, que é um bloco que também usam para construir, principalmente nesse tipo de server, já que ele também é difícil de ser grifado. Depois de ter mostrado o Coliseu, ainda tinham mais dois lugares interessantes que eu queria mostrar nesse vídeo. O Brasil e também a maior pirâmide construída no Minecraft. Porém eles não estavam perto do spawn, então tava na hora de andar um pouco mais longe. E nessa caminhada eu acabei encontrando uma descida que simplesmente levava pro portal do End. E é claro que eu ia ver o que tinha lá dentro. Acho que essa é a primeira vez que eu mostro o End em algum servidor aqui no canal. E assim que eu entrei no End, eu acabei caindo numa área um pouco fechada. E nas paredes tinha uma frase escrita Balance on top. Talvez Balance fosse o nome de algum clã. E basicamente a ilha do End estava totalmente preenchida com pedregulho por conta do lavacast que a galera acabou fazendo. Então eu não consegui ver muito da ilha, porque na verdade não tinha sobrado nada, e quando você olhava por fora você via um monte de um bolo de pedregulho. Era só isso que tinha sobrado. Mas a grande capivara também estava marcando presença por aqui, e dessa vez ela também era feita com abóboras em vez de apenas melancia. Saindo um pouco da ilha principal do Nether para ir para as outras ilhas menores que ficam flutuando pelo grande espaço vazio desse lugar, eu acabei encontrando uma ilha que estava totalmente inundada. Eu não sei qual que é o motivo lógico de alguém fazer aquilo, mas por ser algo diferente, eu acabei mostrando. Próximo da Ilha da Água, eu acabei encontrando um KFC, sim, a rede de restaurantes, e vendo essa construção no vazio do End, me lembrou daqueles jogos ou filmes futuristas onde você tem uma construção no meio do espaço, que é usada para dar apoio, tipo um posto de gasolina ou um restaurante, mas infelizmente não tinha comida. A parte de dentro era feita apenas com pedra, então acho que faltou caprichar um pouco mais na decoração interna. Numa ilha ao lado, eu acabei achando uma cidade do End, mas dava pra notar que ela já tinha sido visitada, e no geral eu acabei andando um pouco mais e não achando muita coisa lá no End. Então como eu já tinha lugares que eu queria visitar que estavam no Overworld, eu acabei saindo dali, indo atrás desses pontos específicos, em vez de ficar andando no meio do nada esperando achar alguma coisa que podia ser que nem existisse. O meu objetivo agora era ir pro lugar denominado Brasil, e antes de chegar lá eu vou mostrar os lugares que eu fui encontrando nesse meio do caminho. Por exemplo, eu acabei encontrando a base de um jogador que estava grifada, com uma casa destruída que acabou sendo reparada com terra, também uma ponte que tinha uma torre feita de ardósia, que era denominada como Torre do Gorlin. Também achei uma casinha que era um ponto de pesca, que do lado dela tinham casas que já estavam destruídas, e também uma casa feita de cerejeira que infelizmente não tinha sobrado quase nada. Seguindo pela jornada, eu acabei encontrando um navio feito com obsidian que estava um pouco danificado, mas pelo jeito ele não afundou. E no percurso também achei uma ilha que tinha sido destruída. Quebraram tudo, ficou sobrando só a base da ilha mesmo. Será que foi o Vinícius 13 que passou por aqui? Se bem que essa ilha é pequena demais para ele quebrar, ele já fez coisa maior. Depois de andar um pouco mais, eu finalmente chego num lugar denominado Brasil. E dá pra ver que eu cheguei tarde demais pra mostrar alguma coisa legal. O lugar já tava todo grifado. Eu não sei se esse lugar tem esse nome porque foi construído por brasileiros ou não. Na verdade, eu não sei quem construiu isso daqui. Porém, eu acabei encontrando essa imagem antiga e dá pra ver que a gente tinha um Cristo Redentor aqui. Então, pode ser uma referência mesmo ao Brasil. Inclusive, dá pra notar que era bem em cima desse morro que ele ficava. Dá até pra ver o formato ali, mesmo entre a água, que fazem o formato do braço. E submerso, eu acabei achando os restos de alguma cidade. Deu pra ver que tinha alguns postes de iluminação e também algumas casas. Eu também achei o resto de alguma plantação e uma construção que parecia ser um McDonald's. Mas infelizmente a imagem tá ruim pra vocês, então vocês não devem estar conseguindo ver muito bem. Assim como o MrBeast não voltou pro server, esse lugar nunca vai voltar a ser o que ele era antes. Então ele só resta nas memórias de seja lá quem é que tivesse jogado por aqui.
Agora era hora de ir pro último ponto de interesse desse vídeo e talvez o lugar mais legal para se mostrar, a maior pirâmide já construída no Minecraft, pelo menos é o que eles dizem. E no caminho até lá eu achei algumas pequenas coisas, tipo essa ilha com uma casinha e uma pequena plantação no meio do oceano, com várias placas com pessoas assinando seus nomes. Isso lembra um pouco a vibe daqueles lugares que eu encontro no 2B2T. Seguindo um pouco mais, eu vou achando mais casas que também tinham sido destruídas, conforme vocês podem ver, mas mesmo assim, sabendo que qualquer um pode chegar lá e destruir, tem pessoas boas que quando encontram esses lugares acabam reparando eles. Então mesmo não tão longe, ainda dá pra achar algumas casas inteiras, até porque esse não é um server tão populoso quanto os outros e por ser mais abandonado é menos pessoas que andam por aqui e consequentemente é menos pessoas que podem destruir a tua casa. E o resumo do meu percurso até a pirâmide foi isso. Algumas bases destruídas, outros lugares um pouco mais conservados, placas de jogadores marcando a sua passagem por aquele lugar, e os restos do que pode ter sido algum tipo de farm. Até que finalmente eu chego no destino final e no mais interessante desse servidor. Essa daqui é o que alegam ser a maior pirâmide construída em um servidor de Minecraft. E como eu comentei no início do vídeo, os jogadores construíram esse lugar na esperança de que isso chamasse a atenção do MrBeast e ele pudesse voltar para esse servidor. Mas infelizmente nem isso acabou sendo suficiente, já que ele nunca mais citou o server. Porém a construção ainda segue intacta e chama a atenção de outros viajantes, como eu. E como dá pra ver, a construção é bem grande que a renderização nem pega ela por completo. Mas assim como a pirâmide era colossal por fora, ela também era colossal por dentro. Ela era tão grande que deu espaço suficiente para os jogadores fazerem outra construção lá dentro da pirâmide. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar muito bem por causa que é tudo feito de obsidian, então fica muito escuro na imagem. Então eu baixei um pouco a renderização para facilitar a visão. E aqui dá para ver que a gente tem uma mão presa com anéis que são uma espécie de corrente interligadas com pequenas pirâmides. Simplesmente uma construção absurda, cara. No topo da parte de dentro, várias pessoas colocaram uma placa ali marcando que elas chegaram a esse lugar histórico do servidor. Já subindo pro topo da parte de fora da pirâmide tem algo bem legal, que talvez seja algo que mantém alguns poucos jogadores ainda ativos nesse server. Como recompensa da construção da pirâmide, embora o MrBeast não tenha entrado no servidor diretamente, alguém colocou um bloco de bedrock no topo dela. E o pequeno bloco, em cima de uma grande pirâmide, serve como esperança para os jogadores de que o server não tenha sido completamente esquecido e que ainda assim algum dia o maior youtuber do mundo pode ser que volte para esse lugar.